Seja muito bem-vindo. Augusto Moraes aqui e hoje eu vou te mostrar como conseguir gás para a luta toda. Mas não somente isso, eu vou falar sobre como desenvolver força e qualidade de movimento para aplicar a tua técnica à luta inteira, utilizando esse gás. Porque de nada adianta ter um tanque cheio de gás se na hora da luta tu desperdiça ele se movimentando de maneira ineficaz. Mas antes de entrar nesse caminho, deixa eu te falar por que muitas pessoas não conseguem ter esse resultado. Ao querer desenvolver o condicionamento cardio para o tatame, muitos acabam realizando treinos e modalidades aleatórias, que além de não trazerem o condicionamento desejado, não têm a mínima transferência para o tatame. Ou seja, eles ficam andando em círculos e perdendo tempo e esforço em algo que não é o mais apropriado. Então, muitas vezes a intenção é boa, porque na vontade de achar um treinamento que vai ajudar no desempenho no tatame, acabam procurando vídeos de treinos no YouTube e aplicam de qualquer maneira, na esperança de dar certo. Quando que, na verdade, o mais adequado é criar uma rotina de preparação física específica, levando em consideração as exigências físicas do jiu-jitsu. A atitude está no lugar certo, entende? Mas a ação é que não está. Para realmente conseguir desenvolver gás para a luta toda e ainda conseguir utilizar ele de maneira eficiente no tatame, é preciso levar em consideração a tua qualidade de movimento, força e potência. E aí sim criar uma rotina de treinos adequada. Se tu resolver isso primeiro, com certeza tu vai conseguir desenvolver o condicionamento certo para o tatame. Então o que eu vou te mostrar hoje é a estrutura adequada para te desenvolver esse condicionamento e aplicar a tua técnica por mais tempo no tatame, com picos de explosão. E aí então impor o teu ritmo de luta todo dia. Hoje eu vou falar sobre como tu pode entrar para o grupo de pessoas que descobriram o caminho para dominar o próprio corpo e aplicar a técnica pelo tempo necessário. Então, depois que eu te apresentar isso aqui, depois que tu estiver ciente do que é preciso ser feito, aí é tudo responsabilidade tua, beleza? Se perder essa oportunidade, vai ser por pura escolha tua. Depois do que eu te falar hoje, se não quiser ter resultado, aí é contigo, certo? Então, olha só, presta atenção nisso aqui. Se tu tiver coragem e disposição de apertar o botão para ir para o próximo nível, ou seja, fazer o que eu vou te dizer aqui, com certeza tu vai conseguir desenvolver o teu condicionamento para aplicar a técnica a luta inteira. Porque o que eu vou te falar agora vai te tirar da zona de conforto e te levar para o próximo nível. Então, até o fim do vídeo, eu vou te falar o que é esse botão vermelho e as consequências de apertar ele. Beleza? Então, vamos lá, tá pronto? Seguinte, antes de eu te mostrar as estruturas e métodos para ir para o próximo nível, é importante a gente saber o porquê a maioria dos praticantes e até mesmo alguns atletas não estão conseguindo impor o seu ritmo de luta no tatame todo dia. O jiu-jitsu é dividido em três partes: a parte técnica, a estratégica e a física. A parte técnica é o teu treino de tatame. É aprender técnicas novas ou aprimorar as que tu já sabe através da repetição, tentativa e erro. A parte estratégica é conhecer o teu jogo e escolher a melhor maneira de botar ele em prática, seja nos treinos ou campeonatos. Aqui a tomada de decisão é essencial para uma estratégia de sucesso. Já a parte física é a fase em que tu aprimora o teu corpo, a máquina que executa todas as técnicas. Quanto mais capaz de executar o gesto motor das técnicas de maneira eficaz, sem depender de muita energia, maior o teu sucesso e evolução na luta. E o erro número 1 de muitos é ignorar completamente a parte física do jiu-jitsu. Erro esse que está custando tanto a saúde quanto a performance de muitos atletas e praticantes. Uma coisa que eu quero que tu entenda é: o desenvolvimento de gás para a luta toda tem mais a ver com a tua qualidade de movimento, força e potência do que o próprio treinamento de condicionamento cardiorrespiratório. Aqui é que muitos erram. Acredito que para desenvolver o condicionamento para o tatame, é preciso levar o corpo a níveis altos de intensidade com exercícios e movimentações aleatórias. Acredito que
quanto mais cansado ficam, mais casca grossa vão ficar. Só que não é bem assim. O corpo não funciona dessa maneira. Existe uma maneira mais adequada, descomplicada e assertiva de te condicionar para a luta. Uma maneira que vai te deixar treinado e não somente cansado. Cansado qualquer um consegue te deixar. Uma criança consegue te deixar cansado se tu for brincar com ela. Vai levar o cachorro para brincar no parque e entra na onda dele para ver se não vai sair cansado e pingando de suor. Só que isso não quer dizer que tu ficou treinado. O que nós vamos ver aqui hoje é a maneira validada de fazer uma única coisa. Fazer o gesto motor da luta por mais tempo, com mais qualidade e gastando menos energia. A verdade é que agora, a maioria dos praticantes estão sobrecarregando seus corpos com treinos inesgotáveis de tatame e esquecendo de fazer a manutenção na máquina. Estão esquecendo de criar melhores oportunidades de movimentação, de força e potência. E o pior é que fazem isso sem nem perceber que estão com um risco alto de lesão. Isso resulta em um jogo travado, que não vai para frente, entende? Não por falta de técnica, mas por falta de gás para aplicar essa técnica até o fim da luta. Aí acontece de perder posições por motivos bobos, ou então ver o oponente passando o carro e não poder fazer nada, porque está sem força e muito menos sem gás para impor a própria técnica. E esses praticantes, eles poderiam estar com seu desenvolvimento na luta anos-luz à frente, se simplesmente treinassem as demandas físicas que o jiu-jitsu exige. Mas não. E aí, no fim do dia, acabam sentindo aquele peso do treino nas costas, sentem o corpo despreparado, porém não sabem o que fazer. Ou apenas acreditam que aquilo é normal, que faz parte do jogo, que o treino é assim. Por outro lado, existe um grupo de praticantes que sabe da importância da preparação física. Sabe que o jogo no tatame vai evoluir se deixarem o físico pronto para a hora de aplicar a técnica. Só que daí tem outro problema. Eles usam métodos de treinos inadequados e ineficientes para as demandas do jiu-jitsu. Acabam perdendo tempo com treinos de fisiculturismo muitas vezes. Sabe aquela maromba? Treinam com uso excessivo de máquinas, roldanas e treinos focados somente em ganho de massa. Ou então ficam fazendo treinos em circuitos aleatórios. E quando param para perceber, estão somente lapidando o corpo, a estética, sabe? Mas as capacidades físicas para o tatame, para aplicar a técnica de uma maneira forte e eficaz, acabam ficando nulas. Aí acabam se sentindo constantemente cansados. A musculatura sem capacidade de se contrair dentro das demandas do jiu-jitsu. Vão para campeonatos e não conseguem ter uma performance otimizada, porque estão totalmente cansados do treino de tatame, mais o treino de preparação física inadequada. Aí entra na luta e 2 minutos de luta já está com a musculatura toda inchada, toda dolorida, um cansaço pegando, porque o corpo joga todo o oxigênio para recuperar o músculo e aí acaba faltando gás para aplicar a técnica a luta inteira. E aí vira essa bola de neve que só vai ladeira abaixo. E outra, muitas vezes acontece também entrar na luta e não sentir diferença alguma da preparação física. Simplesmente não conseguir se movimentar mais rápido, mais forte e por mais tempo, gastando menos energia. E aí vem a bola de neve de novo, ladeira abaixo. Isso acaba sendo pior porque são pessoas que estão dedicando suor e disposição para melhorar seu condicionamento, mas estão se dedicando fazendo algo que não é o mais apropriado. Mas isso é culpa do atleta? Claro que não. O atleta não tem responsabilidade em conhecer metodologias e técnicas de treino. Isso é com o preparador físico. Agora, o atleta tem a responsabilidade de procurar o mais adequado para ele, se munir de informações e aplicar o que é proveitoso. O que acontece é que ainda viemos de um cenário muito old school do jiu-jitsu, onde o que se pregava era para ficar bom no jiu-jitsu, só treinando mais jiu-jitsu. Só que apesar disso ser verdade, tem mais coisa aí. Eu mesmo também já pensei assim,
por muito tempo desconsiderei a preparação física, achando que não faria diferença. Então, se disseminou essa mentalidade que leva muitos a tomarem decisões que vão até mesmo contra a sua própria evolução no tatame. Só que eu percebi que, para ficar bom no jiu-jitsu, a gente precisa treinar bem jiu-jitsu. Tem que treinar saudável, tem que treinar com risco baixo de lesão, tem que treinar forte e tem que treinar com boa recuperação. E para isso é preciso uma dedicação e esforço fora do tatame. Aí os poucos que despertam dessa mentalidade de treinar até se esgotar, quando procuram uma preparação física, só têm acesso a treinos inadequados para a sua realidade. Então é essa falta de informação dentro do cenário do jiu-jitsu que leva à evolução do teu físico e do teu jiu-jitsu para baixo. Com certeza as pessoas que estão tendo acesso a essa informação que tu está tendo agora e irão aplicar, conseguirão os resultados desejados. A causa de tudo é não saber para onde ir. Porque na nossa comunidade do jiu-jitsu tem ímpeto, tem força de vontade e garra para fazer o que tem que ser feito. Porém, é preciso saber o que, para que e como. O que acontece com muitos é cair no ciclo do destreino infinito. Eu quero que tu preste muita atenção aqui para ver se tu não te encontra nesse ciclo. Ele acontece da seguinte maneira: o atleta começa a sentir que não está conseguindo treinar no seu melhor potencial, falta alguma coisa. Então começa a treinar mais jiu-jitsu, aumenta o volume de treino e treina até o corpo pedir um basta. E aí acaba notando que esse volume de treino só faz dele mais lento, cansado, sem tomada de decisão na luta e ainda mais, ficou com o gás totalmente depletado. Frustrado, toma mais amasso que antes ou então não está conseguindo soltar o jogo, não por falta da técnica, mas porque não consegue aplicar ela de uma maneira efetiva, de uma maneira fisicamente eficaz. E então o que acontece? O ciclo começa novamente. Só que daí muitos saem desse ciclo e acabam caindo em outro, que é o ciclo do desperdício de esforço e dedicação. Então o que acontece? A mesma coisa, sente que não está conseguindo treinar no seu melhor potencial, que falta algo, então procura um treino para ajudar nessa lacuna. Deposita esforço e dedicação nessa preparação física. Só que nota que esse treino, além de estar exigindo do corpo, está deixando mais lento, cansado, travado e sem gás. E aí o ciclo se inicia mais uma vez. Entrar nesses ciclos e ficar neles é a receita para ter problema. É o clássico, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. O risco de lesão é alto, a evolução técnica acaba sendo afetada, muito esforço e pouco resultado acaba ficando bom em fazer a coisa errada. Esses são os riscos que tu não precisa correr. Então, o que tu prefere? Depositar o teu esforço e suor, dedicação em uma estratégia que vai desenvolver tuas capacidades para aplicar mais o teu jiu-jitsu de uma maneira consistente, segura e eficaz, ou arriscar apostando na esperança de melhorar a tua performance no tatame e ficar quicando de treino em treino e de exercício em exercício. Foi vendo todas essas dificuldades que nós temos quando se trata de melhorar o desempenho na luta que eu resolvi parar, respirar e analisar tudo de cima. E aí eu falei comigo mesmo, eu vou achar uma maneira de desenvolver o gás para o jiu-jitsu de um jeito que não sature o atleta e ainda dê toda a força e potência necessária para impor a sua técnica no tatame. Eu comecei a olhar o jiu-jitsu com outros olhos. Eu percebi que na luta acontece uma ondulação de intensidade e velocidade de movimento e também a força que a gente aplica em cada movimento varia durante o treino. Porque mesmo quando a gente descansa no meio da luta, ainda assim a gente continua fazendo força. Então eu me deparei com essa foto, na realidade com esse estudo aqui, que mostra qual a proporção de trabalho feito em uma luta de jiu-jitsu de 5 minutos. Quantos minutos de esforço por quantos minutos de descanso. E ainda foi aferido nesse estudo a intensidade desse período de trabalho, dividido entre períodos de alta intensidade e baixa intensidade.
Aqui a gente pode ver que numa luta de 5 minutos foram executados 2 períodos de 117 segundos de trabalho por 20 de descanso. E ainda dentro desse período de trabalho, aconteciam variações de movimentações em baixa e alta intensidade. Então isso faz todo sentido. É possível e cada vez mais complicado achar um modelo de treinamento físico mais adequado para que a gente consiga desenvolver gás eficiente durante a luta. Então, somando tudo isso com todo o meu conhecimento anterior, eu pude desenvolver programas de treinamento que ajudam meus alunos e eu a desbloquear a performance no tatame. Então, olha só, presta bem atenção no que eu vou te falar agora, porque aqui eu vou te dar os pontos-chave que tu precisa focar na tua preparação física. Se tu der atenção a esses pontos e aplicar no teu treino físico diário, com certeza o teu físico vai dar um salto em desenvolvimento e tu vai sentir muito mais facilidade em entrar no tatame e fazer o teu trabalho. Então, olha só, presta bem atenção, anota aí, porque agora a coisa começa a ficar interessante. Tu vai precisar de 5 coisas, 5 pontos-chave que tu precisa desenvolver na tua preparação física fora do tatame para ter gás para a luta toda. Então, ponto 1, trabalhar na tua capacidade de execução. Ponto 2, construir força específica. Depois, criar capacidade de fazer força rápida. 4, desenvolver uma tomada de decisão mais aguçada. E 5, adaptar o teu corpo a executar movimentações em altas intensidades e com picos de explosão. Então lembra que nesse primeiro momento a gente está falando de construir um físico que te possibilita fazer o gesto motor da luta com destreza e eficiência pelo tempo necessário. Então vamos falar agora sobre cada ponto. Vamos começar por aumentar a tua qualidade da tua movimentação. Então o que é isso? É ter um repertório motor maior, ter uma mobilidade adequada para ter o domínio sobre a tua própria movimentação. Porque só assim tu vai conseguir dominar o teu adversário. Daí para criar uma conexão com o chão. Ou seja, o que é? É ter força do chão para cima. Porque muitos conseguem fazer agachamento, supino, levantamentos com bastante carga, mas não conseguem dominar o próprio corpo em posições no chão. Quanto mais força e resistência tu tiver para movimentar o teu corpo no solo, maior vai ser a tua efetividade nas transições, nas finalizações e menos gasto vai gastar na hora da luta. Aumentar a força máxima. Aí sim, com uma boa movimentação e domínio do teu próprio corpo, a gente vai aumentar a tua força máxima. Ou seja, fazer com que o teu corpo consiga mover uma carga, a maior carga possível, né, com técnica em uma contração voluntária. Para daí a gente vai para o ponto de treinar potência. Aqui a gente começa a deixar a força transferível para o tatame, porque essa capacidade de mover cargas em alta velocidade vai ser transferida no tatame com mais rapidez e explosão. Então, para que tu consiga aplicar a tua técnica de maneira mais forte e objetiva, quanto mais potência tu tiver, mais picos de explosão tu vai ter. E mais força vai conseguir fazer nesses picos para impor a tua vontade na luta, entende? Indo para essas movimentações em sequência, para desafiar o teu sistema neuromotor. O objetivo é que o teu cérebro sempre tenha uma próxima alternativa de movimentação para ti. Então, treinando movimentos em sequências, a gente consegue não só treinar a tua força e gás, mas também aumentar a tua capacidade de sempre ter uma próxima movimentação engatilhada. E cada vez mais essa movimentação vai ser mais certeira e útil. Daí a gente pode passar ao ponto de fazer treinos intervalados específicos. Uma vez que tu já tem uma qualidade boa de movimento, força e potência, já é meio caminho andado para ter um tanque cheio de energia para o tatame. Porque ao desenvolver todas essas capacidades, tu acaba desperdiçando menos energia. Então, logo, acaba tendo mais gás para a luta. Treinar para gastar menos energia também é treinar para ter o gás desejado. Aqui é o momento de levar a tua movimentação ótima e específica a altas intensidades, para dar o estímulo necessário para o corpo se adaptar de uma maneira a não gastar tanta energia e usar de forma mais inteligente esse condicionamento que é tão sofrido para conquistar.
Então deixa eu te mostrar essas imagens aqui, ó. O André, que treina jiu-jitsu há 8 anos e também é treinador, sentiu a diferença na performance dele no tatame, deixando a rotina de treino dele mais assertiva e implementando as técnicas e os conceitos-chave no dia a dia dele. E o caso do Rodrigo também foi bem interessante, porque ele sentiu uma melhora na hérnia de disco dele, que incomodava e sempre doía, né, durante os treinos e até mesmo depois. Porque a performance também é diminuir o risco de lesão. E eles alcançaram tudo isso implementando a programação certa de treino diariamente. Entende? Esse é o foco. Melhorar os pontos fracos e deixar os pontos fortes mais fortes ainda. Então é o seguinte, ali eu falei sobre aumentar a intensidade nas tuas movimentações para conquistar aquele gás desejado, né? Mas afinal, como levar a tua movimentação a níveis mais altos de intensidade? Existem alguns métodos para fazer isso. Mas primeiro, para quê? Por que fazer isso? Porque uma vez que tu tenha trabalhado a tua qualidade e liberdade de movimento, tu vai ter mais caminhos para explorar no teu jiu-jitsu, sendo menos previsível para o teu adversário. E ao ter construído essa força específica, tu vai trilhar esses caminhos com força para impor a tua técnica nas horas de disputa, entende? E então, aí é que a gente chega num ponto chave. A gente adapta teu corpo a encarar movimentações em níveis altos de intensidade sem perder a qualidade técnica, para criar picos de explosão, para reafirmar essa tua técnica e decidir o caminho da luta. Essa é a diferença entre quem sabe a técnica e quem aplica a técnica, certo? Então vamos lá, por exemplo assim, ó, depois de construir uma força específica e uma qualidade de movimento adequada, vamos pegar uma movimentação mais semelhante ao gesto motor do jiu-jitsu. Vamos usar essa daqui, ó, por exemplo. Então, dentro de uma estrutura de treino, a gente pode executar esse e outros exercícios em diversos protocolos de condicionamento. Então, vamos lá, por exemplo, um protocolo de intervalos tradicionais de trabalho e repouso, onde existe um tempo fixo de trabalho e um tempo fixo de descanso. A gente pode usar a proporção 1 por 1, que seria um exemplo de 30 segundos de trabalho por 30 segundos de descanso. Ou a proporção 1 por 2, por exemplo, 10 segundos de trabalho por 20 de descanso. E até mesmo a proporção 2 por 1, que seria 20 segundos de trabalho por 10 de descanso. Existe também o trabalho fixo, que aqui para todo treino existem tarefas que precisam ser executadas e o resultado do treino é o tempo total que o atleta leva para concluir essas tarefas. Então, por exemplo, existe o exercício X que tem que ser feito 100 repetições, existe exercício Y que precisam ser executadas 50 repetições e o exercício Z 50 repetições também. O atleta tem um tempo livre para executar essas repetições e no final a gente vai ver o quanto tempo ele levou para finalizar todas as repetições da sessão de treino. E também temos o tempo fixo, que o atleta recebe um tempo fixo e o final do treino é a quantidade de trabalho que ele pode concluir nesse período de tempo. Por exemplo, ele tem 15 minutos para completar o maior número de rounds. E o round seria o exercício 1, 10 repetições do exercício 1, 8 repetições do exercício 2 e 5 repetições do exercício 3. O maior número de rounds dentro desses 15 minutos. Também existe o protocolo cada minuto no minuto. Ou seja, o trabalho e descanso varia dessa vez, porque é dedicado 1 minuto a certas tarefas para o treino. Então vamos pegar 2 exercícios. Vamos fazer 5 repetições do exercício 1, 5 repetições do exercício 2. Então por 20 minutos, começar a executar no início do minuto o exercício 1, seguido pelo exercício 2, e então descansar o resto desse minuto até o próximo minuto começar. Então, se for um treino de 20 minutos, serão 20 séries de 5 repetições do exercício 1 por mais 5 séries do exercício 2. E o treino termina no final desses 20 minutos. Então, esses são alguns exemplos de treino. Só que a maioria só sabe seguir treinos aleatórios e implementar em uma rotina também aleatória, que não é adequada.
Então, se tu pegar esses mesmos exemplos de treino que eu te dei e aplicar aleatoriamente 1 ou 2 dias da semana, eles vão se tornar completamente inadequados e ineficientes. Agora, se esses treinos fizerem parte de uma estratégia maior, tendo uma construção, uma estrutura de estímulos antes, aí a história muda. O mesmo treino ele pode te deixar treinado, como também pode te deixar somente cansado. Depende do contexto em que ele está inserido. E, principalmente, como tu executa ele. Uma coisa que eu preciso que tu entenda é, para ver qualquer mudança positiva no corpo, é necessário uma sequência de estímulos para que o corpo se adapte e aí ele vai se tornar cada vez mais capaz. Então, toma cuidado para não cometer esse erro, que é o mesmo erro que eu te falei lá no início. É o que a maioria faz. Procura um treininho, faz hoje e amanhã já pula para o próximo treino. O que está faltando é seguir uma estrutura de treino que vai te dar as capacidades necessárias para impor a tua técnica no tatame todo dia. Porque toda técnica fica mais fácil quando tu tem força, qualidade de movimento e potência. Em outras palavras, toda técnica fica fácil quando tu tem capacidade de execução. Então dá uma olhada aqui nessa imagem. Ele estava botando em prática uma estratégia de treinamento com esse objetivo e notou melhoras no gás e na movimentação. Então, quando o esforço e dedicação encontram a estratégia certa, é sucesso. Porque agora ele pode focar em aprender todas as técnicas que ele quiser, porque o gás e a movimentação já estão disponíveis o tempo todo. Isso é capacidade de execução na prática. A tua meta é construir força, qualidade de movimento e potência para impor a tua técnica da forma mais eficaz possível durante a luta. Fazendo isso, tu vai conseguir aplicar toda a técnica que tu tem conhecimento sem que o teu corpo puxe o freio de mão. E em cima disso, vai te tornar imparável na hora da luta, sendo menos previsível e mais perigoso para o teu oponente. Alcançar essa meta é o que eu chamo de projeto do samurai moderno. Então, agora que tu entendeu o que tu precisa fazer para construir um físico que acompanhe a tua técnica, o que vai dizer se tu vai realmente ter qualquer resultado é a tua velocidade de implementação. A velocidade de implementação é aquela distância de tempo entre ter uma ótima ideia, um insight ou uma decisão e realmente botar aquilo em prática. Então, depois de eu ter te mostrado o que fazer para construir gás de maneira eficiente para o tatame, tu tem duas opções para seguir. Tu pode escolher demorar para aplicar tudo isso ou até muitas vezes nem aplicar e aí ficar da maneira como está. Daqui a um tempo vai procurar outra maneira de aumentar suas capacidades para o tatame, de como soltar o teu jogo na luta e vai ficar só acumulando conhecimento, acumulando ideias, sem realmente botar em prática. Ou então eu vou te apresentar uma oportunidade para te aplicar tudo isso de uma maneira muito mais rápida e descomplicada, com o meu acompanhamento e o meu direcionamento. A estrutura de treino otimizada para te implementar na tua rotina e avançar em anos as tuas capacidades físicas. E principalmente para que tu não deixe de aplicar nenhuma técnica por falta de gás, de força e de potência. Então olha só, esse aqui é o botão vermelho que eu falei lá no começo. É o botão para ir para o próximo nível. Apertando esse botão, com certeza tu vai conseguir desenvolver o teu condicionamento e aplicar a tua técnica à luta toda. Só que precisa ter disposição e empenho. A partir de agora, quanto tempo tu precisa para conseguir colocar em prática? Para te alcançar essa realidade ideal? Então isso só vai depender de ti. Então, sabe, tudo isso que eu acabei de te ensinar agora, a boa notícia é que agora eu vou poder te ajudar a botar isso em prática. E felizmente é isso aí que eu vou fazer e vou te ensinar no meu novo treinamento chamado Fábrica de Samurai. Nós vimos hoje que precisamos trabalhar os 5 pontos-chave, que é trabalhar a tua capacidade de execução, construir força específica, criar a capacidade de fazer força rápida, desenvolver uma tomada de decisão aguçada e adaptar o corpo a executar movimentações em altas intensidades e com picos de explosão. No Fábrica de Samurai, eu vou te ajudar a aumentar a qualidade da tua movimentação, a criar conexão com o chão, aumentar a tua força máxima, treinar potência e aumentar a tua movimentação em sequência para desafiar o teu sistema neuromotor e ainda iremos ter treinos intervalados específicos.
Então, como é que vai funcionar? Ao longo de 3 meses, a gente vai treinar as capacidades físicas que tu precisa para o tatame. A gente vai passar por 4 blocos de treinamento que vão dar foco em 4 fases importantes do treinamento. A fase preparatória, a fase de construção de força máxima, a fase de força rápida e o bloco focado no condicionamento cardiorrespiratório. Então, assim, ó, o que a gente vai fazer no bloco preparatório? No bloco preparatório, tu vai saber como dar o start na tua preparação física, como criar capacidade de trabalho, acostumar o teu corpo com o volume e movimentações do treino. Tu vai entrar em contato com a tua movimentação e vai conhecer os primeiros estímulos do treinamento de movimentação específica. Nós vamos conhecer a estrutura do treinamento e desenvolver mais conexão com o chão. Esse bloco ele vai ter uma duração de 2 semanas. Já o bloco de força, tu vai descobrir como aumentar a tua força máxima, vai aprender a movimentar, a mover mais carga externa em 5 padrões de movimento, que é o agachamento, o levantamento terra, a remada curvada, o supino e o desenvolvimento. Nós vamos acumular força para o próximo bloco, que é o bloco de potência. E aí tu vai aprender a usar movimentações em sequência para aumentar a tua capacidade de execução na luta e começar a dominar a tua respiração. Esse é um bloco que tem uma duração de 5 semanas. O bloco de potência, tu vai aprender a realizar a força rápida, a criar picos de força explosiva. Tu vai descobrir também a estrutura para movimentar o peso do próprio corpo e cargas externas mais rapidamente. Vai refinar a força máxima com movimentações mais complexas. E aí desenvolver a explosão específica para o tatame. Esse bloco tem uma duração de 3 semanas. E aí depois dessas 3 semanas, nós vamos para o bloco final, que é o bloco de cardio. Então, tu vai aprender como adaptar o teu corpo a performar em altos níveis de estresse. Aprender a se recuperar de explosões em menos tempo, a desenvolver eficiência eficaz, que é executar maior resultado total usando o menor esforço total. E nós vamos utilizar também protocolos de condicionamento específico para a tua categoria. Então os protocolos serão de acordo com a duração da tua luta em campeonato. Faixa branca, 5 minutos, azul, 6 minutos, roxa, 7 minutos, marrom, 8 minutos e faixa preta, 10 minutos. Aí tu vai aprender também, na prática, a usar toda essa força e potência de uma maneira efetiva, para gastar menos energia. A gente vai implementar estímulos que te deixarão mais rápido e com gás para a luta toda. E ainda tu vai aprender a transferir esse gás para uma movimentação específica da luta. Esse bloco vai ter uma duração também de 2 semanas. E depois dessas 4 etapas, tu vai estar pronto para aplicar toda a tua técnica com força e explosão durante a luta inteira, para realmente definir o rumo da luta. Então vão ser esses 3 meses de treinamento. Antes de cada bloco de treino se iniciar, a gente vai ter uma live introdutória, para que a gente alinhe bem os pontos antes de começar e deixe tudo no esquema para a chance de erro ser cada vez menor. A gente vai ter um grupo no WhatsApp também, onde eu vou poder dar um feedback nos teus treinos. Lá a gente vai ter uma proximidade maior, para que eu consiga saber o que está acontecendo na tua rotina diária. As planilhas de treino e os vídeos explicativos vão estar na área de membros, para que tu possa baixar as planilhas e acessar onde tu estiver. É bem importante que tu tenha acesso à academia ou pelo menos a equipamentos como barras, anilhas, kettlebells e barras fixas. Porém, se não tiver, é possível adaptar a estrutura de treino para que tu faça com o peso do corpo ou com materiais disponíveis. Porque não vai ser isso que vai impedir a tua evolução. Não vai ser isso que vai te impedir de construir o físico que condiz com a tua técnica. Um físico que acompanha tudo que a tua mente consegue produzir. Sem contar que garantindo a tua vaga hoje, através do link dessa página, tu garante de bônus o treinamento condicionamento tático para o jiu-jitsu. São 28 dias de treinamento focado em gás e movimentação específica para o tatame, com o objetivo de ficar mais forte e eficiente com força do chão para cima. É uma estrutura progressiva de treinamento com o peso do corpo, feita para que tu aumente tua conexão com o chão de uma maneira mais descomplicada e construa uma movimentação cada vez mais complexa e sofisticada. E também tu vai levar o armadura do guerreiro.
São 8 semanas de treino progressivo de core, ou seja, tu vai blindar o teu abdômen para fazer com que ele dê suporte para o quadril e tu tenha uma movimentação no chão mais controlada e dominante. Então, somente com esses 2 treinamentos, os meus alunos já notam a diferença de performance no tatame. Já sentem o corpo respondendo aos estímulos e se adaptando mais forte, mais rápido e mais eficiente. E só pelo fato de tu garantir tua vaga para o Fábrica de Samurai hoje, eu vou te dar como bônus esses 2 treinamentos para implementar a tua prática diária. Ou seja, apenas esses 2 treinamentos já valeriam todo o investimento. E falando em investimento, o teu investimento para fazer parte do programa Fábrica de Samurai vai ser de R$ 900. Então, tudo isso que eu te falei por R$ 900, ou 12 vezes de R$ 90. São 3 meses de acompanhamento, área de membros com toda a periodização, treinamento específico para o tatame, para desenvolver força, explosão, gás, e ainda 2 bônus que já valeriam pelo treino inteiro. Aqueles 2 treinamentos que já ajudaram muita gente a ter um físico mais preparado para o tatame. Então, R$ 900 é menos que um açaí por dia. Então, se tu sabe que isso é importante para ti, sabe que precisa e quer aplicar, mas não sabe como, não sabe a maneira mais adequada, agora é a tua chance de implementar um treino focado na nossa realidade do tatame. Eu não sei como é que é para ti, mas eu gosto de chegar no tatame e ter nada me impedindo de lançar todo o meu jogo em cima do oponente. Sabe, conseguir aplicar a minha técnica de uma maneira incisiva e com gás para fazer isso a luta toda. Então, por isso que eu me concentro em um treino que me leva ao objetivo de uma maneira mais simples e segura, sem dar muitas voltas e cair em nenhuma rua sem saída. Então, se tu quer transformar a tua rotina de treino em algo que realmente te traga a preparação física esperada, se é isso que tu realmente quer, clica no botão abaixo para garantir tua vaga. Então, olha só, lembra que agora mesmo os outros estão andando em círculos e literalmente treinando para lutar mais cansados, mais travados e lento. Já a gente vai estar treinando para construir exatamente o que o corpo precisa para ter a vantagem necessária no dia a dia e nos campeonatos. Tu já está muito perto de conseguir conquistar o físico que condiz com a tua técnica. Um físico que acompanha tudo que a tua mente consegue produzir. Esse programa de treinamento é tanto para atletas quanto para qualquer praticante de jiu-jitsu. Porque o que muda na preparação física de um atleta para um praticante é o motivo da preparação, a intenção que ele coloca no treino, o calendário de competições do ano, né, e a obrigatoriedade. Então, se tu compete pelo menos uma competição por trimestre, tu tem que fazer a tua preparação física. Agora, se tu é um praticante que aceita nada menos que uma evolução contínua no tatame e quer estar sempre na melhor forma, é extremamente necessário a tua preparação física também. Então, agora que tu sabe a importância da preparação física, sabe a importância de fazer a coisa certa e sabe que existe uma maneira de conquistar um físico que vai te ajudar a impor toda a tua técnica com eficiência no tatame, eu te deixo com essa opção de escolha. Essa opção de fazer parte do programa Fábrica de Samurai. Só não demora muito para fazer essa escolha, para tomar essa decisão, porque eu vou finalizar as inscrições assim que as vagas forem completas. Certo? Então, finalizando hoje por aqui, se essa é a realidade que tu quer criar para ti, clica no botão vermelho e garante a tua vaga. Vai ser uma honra e uma satisfação trabalhar contigo e te ajudar a impor o teu ritmo de luta todos os dias. Te vejo do outro lado no Fábrica de Samurai. Tamo junto, os!